como que se deu a questão Ai, me fugiu o nome quando você. As As amputações, amputações. porque prosseguindo em todo esse processo, a meningite, como eu disse, ela é uma bactéria, ela foi avançando. Eu precisava amputar para que não chegasse no coração. Mas antes disso, eu precisei passar por um processo para estabilizar a meningite de alguma forma, porque como eu estava muito grave, eu não podia ir para a sala de cirurgia. Tanto que as amputações foram feitas uma de cada vez. Mas o mais difícil foi receber essa notícia, né? Que ninguém imagina. Você se lembra desse momento? Com certeza, fica para sempre na nossa memória, mas o que eu mais me lembro é que quando a minha mãe chegou para antes mesmo de a minha mãe vir notificar sobre a amputação oficialmente, ela já dava alguns sinais de que: "Filha, você está sentindo seus membros? Você consegue mover sua mão?" E eu não conseguia. Só que eu mesma já rejeitava, porque eu pensava que eu poderia perdê-los. A meningite, ela vai necrosando os membros, né? Então, se não amputa, a coisa vai para o corpo todo, não é isso? Exatamente. E a amputação é o jeito mais seguro que a gente tem, a forma mais segura para evitar que chegue ao coração a parte cerebral também. E foi essa forma que a minha mãe me explicou, mas ainda assim eu precisei passar 3 dias em silêncio, refletindo tudo o que ia acontecer na minha vida após isso, porque ninguém imagina viver sem seus membros. Eu nunca tinha visto uma pessoa amputada dos 4 membros, então eu não tinha uma referência. Eu não tinha uma representatividade, eu tive que começar a minha história em referência de mim mesma, ser a minha própria representatividade, né. E tanto que quando a minha mãe contou, tudo que eu perguntava: "Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Depois, como é que eu vou ter a minha independência?", ninguém imagina. Mas eu tive uma fé muito forte que, mesmo sem entender como seria o meu processo dali para frente, eu tomei uma decisão. E as pessoas dizem, né: "Você tem 10 anos", mas hoje eu entendo você tinha 10 anos, mas hoje eu entendo que a maturidade não é só sobre idade, mas é sobre escolhas. E a decisão de viver foi que me impulsionou a não desistir da minha luta pela minha sobrevivência. Porque as dores não foi só sobre as amputações. Eu precisei perder 90% da pele do corpo. Eu acredito que você já tenha passado por algum momento na sua vida que machucou alguma parte do corpo, lesionou, sai a pele, para depois passar um soro, causa uma ardência. Imagina o corpo todo assim. E imagina todo dia você precisar passar por um curativo e ter que fazer um banho de soro. Eram 2 horas de sofrimento, de muita dor, mas não é isso que eu levo. Na verdade, porque a minha história não é sobre o que aconteceu comigo, mas como eu passei pelo que me aconteceu. E eu sempre enxergava um lado positivo daquilo que eu não podia mudar. A gente vai chegar nesse ponto, porque hoje ela fala sobre felicidade. Hoje ela capacita pessoas a respeito de felicidade. Aí você fala, como? A gente vai chegar lá. Aí você precisou amputar os 4 membros. Você também perdeu a audição. Também perdi a audição por conta que, na primeira amputação do meu braço esquerdo, como por exemplo, eu precisei voltar para o coma. Como eu estava num estado muito grave, de apenas 1% de chance para sobreviver, foi todo um processo. Então eu voltei para o coma de novo. Nisso, depois eu tive uma outra infecção. Para a gente tratar a outra infecção que eu tive, eu precisei passar por medicações muito fortes que poderiam ter a chance de perder a audição. Foi dito e feito. Eu perdi a minha Então, a audição. audição não veio da meningite, veio como efeito colateral das medicações. Exatamente. Mas lembrando que a surdez é também uma das sequelas da meningite. Ok. As amputações, cicatrizes e também a surdez. Todo esse contexto. Mas no meu caso em específico, foi por outra questão da infecção, A surdez ela veio vindo aos poucos, aos poucos. ou um dia você acordou e não ouvia mais? Isso até foi um choque muito forte para mim, porque eu usava a música para me distrair, justamente nesse período de curativo que eu passava tudo. Eu era fã do Luan Santana, então para passar o curativo ali, eu escutava uma música do Luan Santana, minha mãe colocava para mim ouvir a música, e chegou um tempo que eu já não escutava mais o som. E eu falava: "Mãe, você pode aumentar o celular? Eu não estou ouvindo". "Não, filha, já está no máximo". E na verdade não era sobre o celular, já era a perda auditiva acontecendo. E foi aos poucos, e até que, para mim, eu digo que é para cada pessoa, né, individual, mas para mim esse processo de ser lento aos poucos e não de uma vez, foi importante para que eu pudesse aos poucos assimilar tudo o que estava acontecendo, porque eu tinha acabado de perder os meus membros, então era mais uma perda.
Só que eu precisei lembrar do porquê que eu escolhi viver. E foi esse porquê que me moveu. E me impulsionou a criar novas formas. Eu vivi uns dias chorando por conta da minha perda auditiva, mas depois eu pensei, eu preciso ressignificar. Eu não posso parar por aqui. E eu desenvolvi a leitura labial, porque o nosso cérebro ele é capaz de desenvolver tudo que a gente nem imagina. Mas se a gente, de fato, se disponibilizar a aprender, a buscar. E eu me capacitei mesmo sem antes saber de uma leitura labial que eu nunca tinha visto falar sobre. E eu fui aprendendo, porque eu amo falar, gente. Não é à toa que eu sou Jura? palestrante. Não é à toa que eu sou Vem palestrante. cá, quanto tempo você ficou? Até porque hoje ela usa um implante coclear. Implante coclear. Então ela tá me ouvindo, ali, ó. É aquela linda, porque até isso dela tem brilho, gente. Ela brilha tanto que até o implante dela o negócio tem brilho. Quanto tempo você ficou sem escutar nada até colocar o seu implante? Eu fiquei 5 anos. 5 anos, porque até então a gente tem um aparelho comum, um aparelho auditivo, só que ele só proporciona sons. E para mim não é só a questão do som, porque eu perdi bilateral profunda. Então preciso, além do som, uma descrição da fala, né? Então por isso o implante foi a melhor escolha por conta da minha perda auditiva. Você me ouve aqui perfeitamente. Perfeitamente. Mas claro que eu perdi a audição e mesmo que eu use o implante, eu não deixo de ser surda, né? Eu ainda tenho a deficiência, mas o aparelho me possibilita ter uma facilidade de entender. Às vezes eu ainda preciso da leitura labial para que eu possa compreender melhor. Mas tudo é uma forma de adaptação. Eu precisei de muito tempo de treinamento, porque até então a gente escutava uma voz robô e aos poucos eu fui adaptando. Mas ouvir para mim, voltar a ouvir, foi um grande choque de realidade de que eu podia ter 1000 possibilidades à minha frente, porque a tecnologia nos possibilita isso, né?